Live. Para quem vai chegando agora, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Já vou chamar a Silvana. Vou enviar aqui os convites para todo mundo que quiser, né, puder participar. Vai receberem o link. Silvana, já vou te chamar, tá? Já, um minutinho, já vou chamar a Silvana. Oi, Silvana, já vou te chamar aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, eu não tô conseguindo mais enxergar os nomes que aparecem ali, acredita? Que absurdo, né? Deixa eu tentar ver o nome de todo mundo que tá chegando ali, que eu não tô conseguindo entender. Thaís, você tá aí, Thaís? Thaís, que prazer ter você aqui. Ela que é especialista em ansiedade, escreve bastante sobre esse assunto. Oi, Silvana. Olá, muito boa noite. Boa noite, prazer te ter aqui novamente, né? Que beleza. Eu que agradeço o convite, muito obrigada Que por bom. poder participar de Janeiro Branco, é um mês muito importante, é um mês não só de conscientização de saúde mental, mas é o meu aniversário, né? Ontem foi meu aniversário, completei 50 anos e a saúde mental é uma bandeira que eu amo, até porque antes de eu ser profissional de saúde mental, eu sempre fui, né, desde 17 anos, profissional de saúde, porque eu também tenho formação técnica de enfermagem, também tenho formação em enfermagem, e eu também sou, né, paciente de saúde mental. Então, é isso, saber que existe vida após um diagnóstico e se tivermos caminhando com profissionais capacitados, a gente pode ter uma vida tranquila, como qualquer outra patologia. Silvana, deixa eu primeiro aqui agradecer, né, que você aceitou o convite, dizer que é um prazer ter você aqui novamente. A gente já fez uma live há um tempão atrás, né? Muito tempo já se passou aí desde aquela live, mas é um prazer ter você aqui de novo para falar desse assunto. Quero que você fique à vontade também, porque eu sei que você já domina esse assunto, você escreve bastante sobre esse assunto também, você tem testemunho e tem também atendimentos e pessoas que você pode também assim, falar mais da sua vivência, né? Ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, não é isso? Isso. Então, estatisticamente é assim assustador, né? Porque nós somos nesse universo, desse mundo inteiro, nós somos o país mais ansioso do mundo. E eu não sei o que você pensa exatamente sobre isso, Silvana, mas eu gostaria que as pessoas se preocupassem mais com a sua própria ansiedade. Eu vejo pessoas que se preocupam e vejo pessoas que às vezes se importam com tantas outras coisas, não desmerecendo a importância que outras coisas possam ter, mas como a gente entende a gravidade do que é a ansiedade, do caos que ela pode fazer na vida de uma pessoa, né? Eu gostaria muito que as pessoas entendessem que se tratar primeiro disso daria a ela uma qualidade de vida muito mais ampla, mais duradoura, mais segura, né? E eu gostaria muito que as pessoas entendessem o quanto é sério. Porque quando a gente fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, a gente fala de muitas pessoas no Brasil com ansiedade.
né? E a gente fala muito de vidas interrompidas, vidas que não alcançam suas realizações, que não são felizes nos seus relacionamentos, não são felizes no seu ambiente de trabalho. E pessoas que muitas das vezes camuflam isso, né, Silvana? Estão rindo, estão brincando, mas estão sofrendo de uma ansiedade, às vezes, muito severa e estão ali tapando os olhos para aquilo, achando que vai dar um jeitinho e vai resolver. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, sobre o quanto é grave as pessoas acharem que vai dar um jeitinho e não vai tratar da ansiedade, né? E como ela pode vir fazer um estrago muito grande e depois a pessoa ter que se levantar para recuperar tudo de novo. Então eu queria que você falasse um pouquinho nesse aspecto, assim, porque eu acho que as pessoas precisam entender o quanto é grave. Eu acho que mais grave que ter ansiedade é não se importar em tratar dela. Não sei se você concorda comigo, Silvana. Então eu vou deixar você à vontade para pegar essa linha de raciocínio, porque eu sei que tem pessoas que podem ter ansiedade, crises ou passagens pela ansiedade e estarem ouvindo a gente aqui nesse momento ou ouvir depois, né? Então, primeiramente que a gente precisa entender, eu acho que aquele filme Divertidamente deixou isso bem claro. A ansiedade é uma emoção e ela faz parte da nossa vida. Criança não tem ansiedade? Tem. Só que a criança, ela vive na imaginação, ela é reflexo do ambiente. Então, assim, ali no filme Divertidamente, né? A gente vê só quando ela está entrando na adolescência que a ansiedade aparece. Mas eu já peguei casos de crianças com 9 anos fazendo já lupus. E o que acontece, gente? Lupus é uma doença psicossomática porque não foi olhado o momento em que aquela criança estava vivendo ansiedade. E aí, quando nós olhamos, eu não atendo criança, não, né? Eu só orientei os pais. Quando aquela criança estava passando por mais ou menos 4, 5 anos, os pais estavam se separando, né? Então, assim, algo que deveria ter sido visto, não foi visto, foi mascarado. E aí, aos 9 anos, então, o que a gente tem? Nós hoje temos um conhecimento que essa emoção, quando acontece algo, comumente é da vida intrauterina até os 7 anos de idade, acontece algo, vai abrir. A gente chama de feridas emocionais. Sim. Feridas emocionais. E as feridas emocionais, hoje, a gente sabe que dói. As evidências científicas já demonstram, quando bota lá a ressonância magnética, que a dor é parecida com uma facada no tecido muscular. Então, a dor que aquela criança sofre aos, digamos, 7 anos de idade, que só vai apresentar a consequência com 11, 12 anos, é como ela tivesse tomado uma facada e carregando essa dor durante esses 4, 5 anos de idade. Então, a gente precisa de quê? Nós precisamos falar sobre isso. Conscientizar E cada a vez mais. gente, não, o paciente, né? E a gente, principalmente nós, né? Fomos educados, engole o choro, Sim, engole, não sim, fala, cala a tua boca, né? A exatamente. educação é, cala a boca, calado. Não, Uhum. nós precisamos falar sobre as nossas emoções. Principalmente numa família, a gente precisa dar liberdade para os nossos filhos, para que eles possam se expressar com educação, dentro do respeito, mas que eles possam falar sobre aquilo que eles estão sentindo. Porque se eles não falarem, automaticamente lá na frente vai aparecer quem? A emoção, a ansiedade. A ansiedade é como se fosse um alerta. Ela é um botão que ela está piscando para você que algo precisa ser visto. E eu gosto muito do termo ressignificar, né? Você sabe disso. Então você Sim, precisa trazer um novo significado para aquilo. Meus sim, pais se separaram, então a gente precisa encontrar um novo significado para essa separação. sim, Porque brigavam,
e agora você tem paz. Então, vamos trabalhar em cima disso para que você tenha um novo significado. E a criança, Gilmara, ela é sempre o reflexo do ambiente. O que eu fico assim, quando eu fazia o curso de psicanálise, né, a gente tem que fazer aquelas mais de 100 horas de atendimento e o que a gente mais vê, eu não sei se com você foi assim, mas o que a gente mais vê é a família procurando atendimento para criança, Exatamente. Como se né? eles fossem a principal questão a ser analisada, né? É como a criança é o reflexo deles e eles querem fazer na criança. Só que não vai adiantar nada, porque a criança pode até, a gente pode até fazer pela criança, mas ela vai estar num ambiente, se ainda for tóxico para ela, não vai adiantar, né? É como ficar tirando a casquinha do machucado, né? O machucado começou a furar, Exatamente. você vai lá e fura de novo, aí tira a casquinha dá, você tira de novo. Os pais não conseguem entender que eles é que precisam ser tratados para que eles possam tratar até melhor dos seus filhos, porque muitas das vezes esse adulto que hoje vira para o seu filho e fala engole o choro, cala a boca, ele também sofreu isso na infância dele. Ele também ouviu os pais dele falar isso para ele, né? Então, se você não quebra esse ciclo, não vai adiantar nada, né? Ficar enxugando gelo. Porque Exatamente. o adulto que ouviu o pai mandar calar a boca, a mãe também, é o mesmo que vai fazer com a criança de hoje. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Porque se a criança que consegue se expressar, ela é mais criativa, ela desenvolve a cognição, ela desenvolve a inteligência, ela desenvolve tudo quando ela tem essa fala garantida, né? Porque você camufla aquilo, você manda a criança guardar aquilo que ela tem e lá na frente ela vai ter aí possivelmente uma doença psicossomática, porque o corpo vai falar, né, Silvana? Não vai ter jeito. Então, e assim, o mais importante é a gente saber que, gente, a ansiedade também é o medo, né? É o medo, eu gosto de dizer para as pessoas que são leigas, gente, é o medo de megafone. Ele tá falando contigo que precisa de atenção e você não tá dando atenção. Só que as pessoas ainda pensam, Gilmara, no Brasil, que estar ansioso é só ter crise de ansiedade. Não, eu não tenho crise de ansiedade, eu não sinto palpitação, eu não sinto falta de ar, eu não sinto nada. Só que além de sermos o maior em ansiedade no Brasil, ou seja, a cada 10 pessoas no Brasil, uma sofre de ansiedade já diagnosticada, né? Já estamos indo para depressão também. Porque não está olhando para isso, não tá ressignificando, então vai ter Vai se agravar, né? complicações. Vai ter complicações. Então, quando você não olha para isso, você tem essa complicação. Eu vou falar de mim, tá? Por que, que eu fui estudar ansiedade? Por que eu fui estudar essa emoção, ansiedade? Para me entender. Porque eu sou enfermeira, fiz o técnico de enfermagem com 17 anos. Com 21 anos eu já era enfermeira habilitada em obstetrícia. Fui fazer especialização em saúde da mulher e obstetrícia. E pensa, Gilmara, na pessoa mais ansiosa do mundo. Era eu. Eu era um furacão que, ao falar, se eu falasse, eu gritava, gesticulava, eu era assim, andando, fazendo, abrindo porta de bater nas pessoas, sabe? Era eu. Arrumava briga com todo mundo. Pensa numa pessoa que tudo arrumava confusão com todo mundo. E em 1999, a minha filha começou a ter crise convulsiva. E aí, nessa crise convulsiva, uma criança que nasceu saudável e 2 anos depois essa criança não era mais saudável. Essa criança tinha várias complicações, persistência do canal aórtico, crises convulsivas e mais ao longo veio a minha separação com a separação do pai, onde aumentaram as crises convulsivas
E a psicóloga dela dizia: você precisa parar, você precisa se tratar. Mas eu me tratar de quê? De né? quê? Tudo bem, tá tudo dominado. E eu não conseguia entender que eu era uma das maiores responsáveis por tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, num belo dia, eu me ajoelhei, eu conto isso no livro O Amor, a Ciência e a Fé, está lá na Amazon. Eu me ajoelhei no desespero, Gilmar, e implorei ao Senhor para curar minha filha, porque na tomografia tinha paralisia cerebral. Como assim uma criança que nasceu saudável e agora uma lesão de paralisia cerebral? E uma missionária foi no meu trabalho, eu trabalhava na saúde da família em Pau Grande, me entregou o mistério que Deus curaria, né? E eu tive encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Só que as coisas não melhoraram, as coisas só pioraram. Até que quando foi em 2005, a neurologista da minha filha falou assim, olha, não tá dando, você precisa, né? O tema é esse, quando você tá tão exausto, que era o que eu vivia. Uma exaustão, Jumara, porque era só eu. Eu me separei e com a separação, o meu ex-marido foi viver a vida dele e tudo era eu. Ele foi morar em outra cidade, então ele só via a Gabi de 6 em 6 meses. Tudo era comigo, então era mais de 60 horas de plantão semanais. Quando eu estava em casa, tinha que dar conta de tudo. Minha mãe me ajudava, mas era nas coisas de casa. Financeiramente, né? Em algumas coisas com a Gabi era realmente eu para levar. Então, assim, eu vivia numa exaustão, mas como que eu vou parar? É, E, e, geralmente a e, mulher não pode, né? Exato, como que eu vou parar? E a minha filha já tinha um prontuário, né, desse tamanho assim, lá na UFRJ, por conta dessas minhas licenças, com a doutora Marcela, que era neurologista dela. E aí a Marcela falou: olha, eu vou te passar uma medicação e você vai ficar 15 dias de licença, porque tá na hora de você parar para olhar para você. A Gabi, eu acredito na cura da Gabi. A Gabi vai ficar bem, mas você precisa olhar para você. E quando eu cheguei lá na divisão de serviço de trabalhador, a enfermeira, quando olhou o atestado, ela achou que era fraude, por conta dos outros atestados da Gabi. E ela mandou chamar a assistente social. Eu lembro disso como se fosse ontem, quando a Ivete me chamou e conversando comigo, e ela vendo a forma de eu falar. No final das contas, ela falou: olha, estávamos desconfiados que esse atestado não era real, já que tantos atestados da sua filha e a médica é a mesma. Só que aqui é uma licença de uma neurologista e eu sinto em lhe dizer, você não precisa de uma neuro. Você precisa ser avaliada por um psiquiatra. Tu tem ideia? Hoje as pessoas ainda têm preconceito. Tu tem ideia? Imagina esse tempo todo atrás. Ouvi falar que eu tinha que ir para o psiquiatra em 2005. Eu quase quebrei a sala da mulher. O quê? Você tá me chamando de louca? Eu não sou louca. Eu só tô exausta, eu tô cansada. E aí eu comecei a chorar. Não, nem tá exausta, né? Não tão exausta assim. Eu tô exausta, eu não aguento mais. E ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela falou assim: eu vou conseguir tudo para você, me encaminhou. Eu falei: eu tenho medo de psiquiatria, eu tenho pavor de psiquiatria. Ela: eu vou estar lá, eu vou pegar na sua mão, já vou agendar tudo para o mesmo dia, psiquiatra, psicólogo, você precisa disso tudo. E aí eu fui diagnosticada como TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Isso mais ou menos em maio de 2005, comecei o tratamento. Só que quando foi dia
1º de novembro, a minha filha caiu do segundo andar. E aí conta essa história lá no livro. E quando eu voltei para casa, depois que eu socorri, depois que a gente passou 2 dias no hospital, eu olhei para o meu irmão acelerada, muito acelerada, mão tremendo, perna tremendo, aqueles, né, aquele chique assim, acelerado. Meu irmão falando, cara, meu irmão também é enfermeiro. Aí meu irmão, cara, tu tá esquisita, tu tá igual aqueles pacientes de psiquiatria. Aí eu, para com isso, até você achando que eu sou doida. Aí ele, cara, tu tá muito esquisita. E ponto. Ali eu tive meu primeiro surto maníaco de bipolaridade, fiquei 2 dias em surto, depois fiquei mais 2 dias em depressão catatônica, totalmente deitada, não conseguia levantar. E a pressão chegou a 7/4, tive que ser transferida para o hospital devido à pressão baixa. E aí comecei o acompanhamento com o diagnóstico de bipolaridade. Foi o que na época a médica falou. Se talvez eu tivesse olhado para a ansiedade lá em 1999, quando a minha filha começou a ficar doente, né? E a médica sempre falava: você tem que olhar para você, você tem que olhar para você. Talvez essa gota d'água do tombo dela não teria desencadeado a bipolaridade. Mas como? Eu fui deixando o copo encher, fui deixando o copo encher, aquela gota foi o suficiente para desenvolver a bipolaridade. E aí depois, Gilmara, entrou a questão de eu não aceitar por ser cristã. Agora então que eu encontrei Jesus, né? Não. Só que eu tinha um pastor muito sábio, muito temente ao Senhor. Meu pastor se temia e chegava e os demônios temiam com a presença dele. E quando ele foi me ver, né, no primeiro episódio, ele falou: aquilo não era demônio. Pode ter influência? Não sei, mas aquilo é doença. É uma doença mental. A doença mental tem que ser tratada da mesma maneira que uma doença de hipertensão, de uma doença diabetes, porque tudo tem consequência. O diabético tem a consequência de não controlar o alimento, Sim. né? Às vezes uma pessoa que tem câncer no pulmão tem o câncer no pulmão porque fumou, então é consequência. E você é a consequência da tua negligência com a tua saúde, com o teu exagero. E são escolhas nossas, né? Porque a gente também usa o livre-arbítrio, né? Mas eu, olha, Gilmara não queria tratamento. E aí, que aquela barganha com Deus, não usava, e continuei naquele ritmo louco de vida. Moral da história, tive outras crises, tive crise que precisou de internação. E ali eu falei, não, eu preciso olhar para isso e começar a estudar isso, né? Tomar a medicação, eu já fazendo a terapia, mas eu preciso entender o que é isso também. Aí eu comecei a estudar o que era integrativa, o que é isso do homem ser espírito, alma e corpo, o que é essa emoção, ansiedade, o que é psicanálise, o que é essa analítica, né? O que é essa luz e sombra que é falado, que nós, seres humanos, temos. Então, eu fiz faculdade de teologia, eu fiz terapia integrativa, eu fiz psicanálise. O negócio era aprender. Você sabe, Silvana, que é uma história assim aproximada com a sua, né? É que os meus anos de sofrimento de fibromialgia foi exatamente sobre isso, né? Eu criava meus filhos sozinha e eu não tinha tempo nem para escolher trabalho e nem para ficar desempregada, porque eles só dependiam de mim. Então, tudo que eu passava com eles, todas as dificuldades, eu retia no meu corpo, como se eu tivesse condições de segurar todas as cargas, né? E eu dizia, não, agora eu não posso me tratar, agora eu não posso ir ao médico, agora eu não posso ficar doente, eu não posso nada, porque a prioridade são eles.
E aí, durante muitos anos, eu sofri com a fibromialgia. Muitos anos, já cheguei no hospital carregada, de cadeira de rodas, foram muitas morfinas que eu já tomei. Né? Aí, depois do tramol, fazia algum efeito razoável, mas só a morfina resolvia. E assim, de gritar de dor e ninguém poder tocar em mim, porque a fibromialgia ninguém pode nem te segurar, porque a dor é insuportável. E se segurar você, e segurar na tua pele, na tua carne, tá te matando. Então, assim, eu fui internada várias vezes, senti dores horrorosas durante muito tempo, já fiquei 15 dias sem andar por várias vezes. Isso tudo porque eu não conseguia entender que, assim, os médicos davam um laudo, né, de febre reumática, de uma coisa e de outra, mas, na verdade, o laudo veio a sair há poucos anos atrás, quando eu também comecei a me interessar por estudar psicanálise e estudar terapia para primeiro me entender. E aí veio o laudo surpreendente de fibromialgia, que eu nunca tinha recebido antes. E quando eu recebi esse laudo, eu fiquei sentada na cadeira assim, e a lágrima desceu do olho e eu parada, porque eu já tinha começado a fazer a psicanálise, eu estava estudando, mas é muito impactante você descobrir que você é refém daquela doença. Porque eu era refém da fibromialgia. E eu não me via naquele cenário, né? Como você disse, eu não me via louca, né? Eu sou louca, que fiz um psiquiatra. Eu falava assim, não, eu não posso ter fibromialgia. Porque a fibromialgia é uma doença das emoções. Eu não tenho problema de emoção, né? Como assim? Como assim eu tenho problema de emoções? Então, é um choque muito grande, porque você não se vê naquilo. É tudo tão automático, a necessidade de você fazer tudo, de cuidar de todo mundo, de todas as coisas. E assim, logo depois da gestação dos meus filhos, logo no comecinho, meu pai também teve um problema. Meu pai sofreu um acidente gravíssimo, sofreu uma violência muito grave numa estação de trem. E nós tivemos que acolher a minha mãe e ele nesse tratamento com meu pai durante 20 anos. Então, assim, somatizou tudo, né? E eu sempre cuidando de todo mundo, cuidando dos meus filhos, de todas as coisas. E há pouco tempo atrás, eu digo há pouco, tipo 5 anos atrás, quando o médico falou, acho que tem até menos um pouquinho de 5 anos, quando o médico falou assim, você tem fibromialgia, eu congelei. Falei, não, eu não tenho isso. Ele falou, você tem. Porque quando ele começou a fazer os pontos, que ele não chegou nem na metade dos pontos, ele falou assim, eu não preciso mais fazer nada, você tem fibromialgia em ponto. E aí eu fui começar a tentar entender o que era. E você sabe, Silvana, que é tão libertador que depois que eu fui entender tudo o que acontecia e o que desencadeava as minhas emoções para eu ter dor, eu não tenho mais crise de fibromialgia. Sim, você Eu não entende tenho isso. mais. Eu nunca mais tomei morfina, nunca mais fui para o hospital correndo, sendo socorrida. Porque quando eu começo a sentir alguma coisa, que eu já começo as minhas pernas, começam a dar uma dormência, assim, qualquer coisa, para. O que está acontecendo? O que eu não estou digerindo? Em que emoção eu estou presa? O que isso aqui me causou? Aí eu já começo a me perguntar. Exato. E automaticamente aquelas sensações elas vão passando, porque eu já estou perseguindo elas antes delas me pegarem. Então, assim, é tão libertador você saber como funciona o seu corpo, como funcionam as suas emoções. É claro que a gente não vai controlar isso o tempo inteiro, né? Vão ter situações que você não vai Não, conseguir sim. treinar, né? Mas, assim, existe essa possibilidade de você ter. E quando você tem, por exemplo, uma terapia, uma pessoa que te oriente, que te ajude a desvendar o que está acontecendo, é mais libertador ainda. Então, eu sempre que eu posso, eu falo para as pessoas. Fibromialgia e tantas outras doenças, como você falou de lúpus, né? Tantas doenças psicossomáticas, elas são nada mais do que a reação do seu corpo gritando por socorro. E aí você vai, por exemplo, você tem uma dermatite que não cura nunca, você usa rios de dinheiro, você vai em todos os dermatologistas do universo. E é algo psicossomático, de dentro para fora. Mas volta à pergunta que eu fiz para você lá no começo. Como que você vê essa situação das pessoas hoje, né? Saindo assim de você e de mim, como que você vê tanto os seus pacientes, como as pessoas que convivem com você, que têm essa consciência sobre a importância da terapia, como que você vê hoje essa negligência das pessoas em relutar e não ver o que está acontecendo? Porque isso é grave demais. Como eu disse, né?
tão mais grave do que a ansiedade é a pessoa não querer ver que precisa de tratamento. Como que você vê isso, tanto dos seus pacientes quanto das pessoas à sua volta, Silvana? Então, isso é senso comum, tá, gente? Que eu vou falar, não tem evidência científica nenhuma. É o que eu acho, como você está falando. Eu acho que, primeiramente, é o preconceito. Aqui a Thaís está falando, só um minuto. Eu A ia Thaís ler está agora, dizendo, lê você para mim, pode ler. então, que muitos dizem que câncer é excesso de tristeza, mágoa, o que acham sobre isso? Então, eu tenho uma amiga que trabalha no INCA. E em 2023 nós fizemos um evento de dia inteiro. E esses eventos eu fiz em posição de mãos, técnicas de meditação, técnicas de fala, de PNL por escrita. E ela lá trouxe os dados, né, as evidências científicas que o INCA já tem, que eles confirmam que muitas, não é muitas, todas as mulheres com câncer de mama, todas elas tinham alguma mágoa. Era mais ou menos isso. Um trabalho que foi feito, todas as mulheres com câncer de mama, todas elas tinham uma mágoa. E essa paciente que estava lá, ela foi liberta ali da fibromialgia, porque ela também tinha muitas coisas e ela conseguiu olhar para aquilo. Então, como você diz, existem sentimentos, existem emoções que precisam ser vistas. Eu faço terapia até hoje, né? Hoje eu não faço mais semanalmente, eu faço quinzenalmente. E eu, às vezes, preciso, porque tem a janela de Joari, né? Tem a janela de que eu não vou enxergar. Não adianta só eu olhar que eu não vou conseguir enxergar. Então, às vezes, tem coisas que, claro, tem coisas que meu marido me incomoda, tem coisas que no trabalho me incomoda e não pode. Porque o que está fora não pode me incomodar. Então, se mexeu em mim, é porque eu preciso olhar para aquilo. E às vezes eu não consigo ver. E aí a Mary, que é a minha psicanalista, a Mary me ajuda através de perguntas. São perguntas que, meu Deus, é isso, né? Que se eu ficasse sozinha, talvez eu iria daqui a pouco estar passando mal, tendo um surto, né? Então, sim, tem pesquisas já que mostram que câncer de mama tem mágoa. E voltando para a pergunta que você me fez, eu acredito. Rapidinho, Thaís, obrigada pela pergunta. Espero que você tenha compreendido aí pelo ponto de vista da resposta da Silvana, tá bom? E obrigada por estar aqui na live com a gente. Obrigada. Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas, primeiro é o processo de negação, que nós seres humanos todos temos esse processo, que é o primeiro você nega tudo, você nega esse processo de doença. Então, você pode até ver que está ansioso, mas você nega isso. E o segundo, eu acredito que seja também o preconceito, porque eu trabalho numa maternidade e às vezes eu vejo, né, as pacientes lá tratando diabetes, tratando hipertensão, mas não são ansiosas, não se consideram ansiosas. E assim, se você tem hipertensão arterial sem nenhuma causa cardíaca, é uma doença Você psicossomática. Né? porque você tem a pressão arterial emocional, né? Já tem situações de pessoas que chegam no hospital com pressão arterial causada pelas emoções, que você toma o diazepam e a pressão normaliza, você não toma remédio nenhum para pressão, né? Tem Sim, situações que o médico tem que saber lidar com as emoções do paciente e entender que não é uma pressão arterial normal, né? Porque já é constatado uma pressão arterial emocional. Ela só aumentou devido ao seu ataque cardíaco por ansiedade, né? exatamente. Então, assim, eu acredito que seja além do preconceito, porque a reforma psiquiátrica foi agora, né, na década de 80, foi ontem. Até Sim. a década de 80 fazia o quê com quem tinha qualquer problema de saúde mental? Se internava, se isolava. Então, além do preconceito, eu acredito que seja essa fase de negação. A pessoa não quer acreditar, ela nega até
o último caso. E aí, quando, pelo menos eu tenho, a maioria dos meus pacientes são assim, Gilmara, eles ficam me namorando lá no Instagram um tempo, às vezes mesmo indicação, elas ficam lá me namorando no Instagram, aí vem, marca, né, aquela sessão para poder a gente me conhecer, fazer aquela primeira sessão. E depois elas ainda ficam mais um tempo até a tomada de decisão, quando elas veem que realmente não tem jeito. Ô, E eu. Silvana, Oi, Silvana, lê para mim o que a Thaís escreveu, porque eu estou com dificuldade aqui na minha tela. Lê para mim, por favor. peraí. Eu perguntei, pois minha mãe teve câncer de mama logo após a perda da minha tia e do meu avô. Logo após, ela teve depressão e descobriu o câncer de mama. Obrigado pela explicação, live maravilhosa. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês, o que estiver ao nosso alcance, a gente pode responder. É. E obrigada pela pergunta, né? E eu acho que é isso. E faz Eu, todo sentido, né, Silvana? Faz todo sentido. eu acho que é isso. Eu, pelo menos, quando era comigo, eu queria não acreditar que eu precisasse, porque eu era Mulher Maravilha, eu resolvia tudo. Então, como que eu ia parar? Como que eu ia dar conta? E depois que a médica me sacudiu, né, e falou, você tem que olhar para você, eu entrei na barganha. Aí eu, não, se eu tomar o remédio, né, se eu tomar o remédio direitinho, Deus vai me curar. Não tem tempo para isso, não. Toda semana parar uma semana, toda semana parar para me olhar, para falar, não, não tenho tempo para isso. Então, assim, e, e, e é incrível hoje, Mara. Eu não sei você, mas eu tenho pacientes, eu tô tendo homens e mulheres, né? E os homens também estão exaustos. Eles mostram que dão conta de tudo, mas a maioria que chega para mim assim estão completamente arrebentados. E quando a gente vai começar o processo, são coisas que aconteceram, que eu não posso, né, compartilhar por conta de questões de éticas, mas são Uhum. questões que deveriam ter sido olhadas quando ele tinha 7, quando ele tinha 10 anos de idade, quando ele tinha 15 anos de idade. E ali ele está carregando aquela dor com 15, 16 anos de idade. A gente só vai resolver essa dor agora aos 40 anos de idade. E tem algo muito grave que envolve os homens, né? Que antigamente a cultura era homem não chora, né? Homem não E se olha aí. emociona, homem não se emociona, homem não chora, homem não expressa nada que sente, né? Porque se ele fizer isso, ele não vai ser mais o homem do papai, ele vai ter aí uma outra situação que a família já não aceita. Então, Isso. para os homens, hoje em dia, né, eu acho interessante falarem muito assim, hoje em dia já tem campanhas, não sei se você está acompanhando, mas muitas campanhas que já estão associando a necessidade dos homens de fazerem a terapia. Porque tanto as mulheres também quanto os homens têm traumas de infância, né? Traumas diferentes de uma cultura diferente, porque as cobranças também são culturalmente diferentes para os homens e para as mulheres, né? A mulher tem que ser a maravilha que dá conta da casa, dos filhos de todo mundo e não acontece nada com ela. E dos homens de ser aquele filho perfeito do pai que idealizou, que tem que ser o machão, né? É. E que tem que ser rígido também com tudo, ser o cara que não demonstra nada que sente. E a gente vê isso em forma de violência hoje em dia. E para a psicanálise, né, você vai me entender bem, existe esse relato muito repetitivo dos homens que agridem as mulheres somente no rosto, né? Muitas das vezes, né, a maioria, ou totalmente os casos, da violência do homem contra essas mulheres não é exatamente pela mulher na qual ele está agredindo, né? É pelo trauma de uma mãe ou de alguém que o criou, né, e que veio com ele esse tempo todo e que ele reage com essa violência quando existe um gatilho, né? Uhum. Então, assim,
a violência que os homens têm praticado cada vez mais de forma pior com as mulheres, né, também reflete uma criação de traumas e que precisam também ser tratados, né? Que não vai adiantar nada só assim, você prende, você faz pagar, beleza, ele merece pagar pelo crime porque ele fez o crime. Mas seria bom que os homens tivessem a consciência de que se ele tem um perfil agressivo, um perfil de uma mudança de comportamento muito súbita, se ele tem crises de choro no secreto, sem ninguém saber, que ele não conta para ninguém, se ele sente coisas suspeitas que ele não sabe lidar, né, uma hora ele vai estourar. Então, ao invés dele esperar estourar, ele ir para uma agressão na qual vai gerar nele uma prisão, uma questão judicial que vai acabar com a vida dele, é melhor ele se tratar para não deixar que essa bomba exploda, né, Silvana? Então, assim, algumas questões que eu sempre falo, que às vezes a pessoa nem sabe que tem ansiedade, Gilmara. Não, sei que não. A questão da reatividade, né? A pessoa é reativa. Vou dar um exemplo. Eu detesto cigarro. Então, eu estou num ambiente que fuma, eu saio, eu não fico, eu não gosto. Só que até eu entender isso, que veio lá da minha infância, que meus pais fumavam, eu não sabia por quê. Então, quando eu estava num ambiente que alguém entrava fumando, eu não pode fumar aqui. Eu não pode fumar aqui. Eu não conseguia, era reativa. E a mesma coisa acontece também com esse homem. Quando ele vê nessa mulher uma postura que a mãe dele fazia, que ele odiava, né? Exatamente. Então, ele reage, porque na verdade o nosso inconsciente ele quer o tempo inteiro ter um final diferente daquele que teve no passado. Ele Sim, quer ter o final, só que isso fica no inconsciente. A pessoa inconsciente. não sabe. Sim, E aí ele consegue dar esse final com a própria liberdade, né? Coisa que poderia ter sido resolvida simplesmente com a. E sobre a questão da ansiedade também, que eu ia falar e acabei esquecendo, uma coisa, ô Gilmar, as pessoas às vezes nem sabem o que é ansiedade. Quando tem problemas intestinais. Vocês que sim, estão aqui com a gente, vocês que estão aqui com a gente, responde se vocês sabiam disso. O intestino, gente, ele é regular. Nós evacuamos todo dia. Se você não tem nenhum problema metabólico, não tem nenhum problema metabólico. Então, todo dia você tem que ir ao banheiro. Você bebe água, você se alimenta. Se você uma semana fica 4 dias sem ir ao banheiro, na outra semana você todo dia vai no banheiro 2, 3 vezes no dia, se isso não é metabólico, não é verminose, é ansiedade. Precisa ser olhado para isso. Aí, às vezes, a pessoa acha que não, primeiro você olha, se não é metabólico, se não é verminose, é ansiedade dando sinal. Começa por ali. Problemas de couro cabeludo. Dermatite no couro cabeludo. Onde eu faço meu cabelo, é uma tricologista, né? Médica é tricologista. Alopécia, é isso? Tem a biomédica. Não adianta você só tratar ali. Você também precisa do acompanhamento. É Porque alopécia. a alopecia é isso. É a ansiedade, refletida pela Exato. ansiedade. Exatamente. Não adianta só investir no tratamento do cabelo. Precisa também fazer o acompanhamento terapêutico. E a dermatite atópica. A dermatite, você tá lá bem, daqui a pouco começa a aparecer a coceira, não sabe por que aquilo vai tomando uma dimensão, a pessoa se entope de corticoide, Sim, some daquele lugar, daqui a pouco aparece no outro, mas ele tem que ser investigado por quê? Porque faz parte das doenças exatamente. psicossomáticas. Gasta-se tanto dinheiro para tratar, vai em muitos dermatologistas, mas a questão não é essa, né? Nesse caso específico da dermatite, não.
Silvana, para a gente finalizar, para não ficar muito longa, né, a live, fala um pouquinho sobre ressignificar, Ah, que você fala, ressignificar. que você fala muito bem. Ressignificar, eu amo. Ah, Ressignificar é pegar aquilo que te traz dor e dar um novo significado. Exemplo, eu amo dar esse exemplo, né? Quando eu surtei pela primeira vez, também tá lá no livro que eu explico melhor, no Amor, a Ciência e a Fé. No surto eu era uma borboleta azul. E eu não lembrava, não lembro disso, né? Eu lembro da visão, mas de eu ser essa borboleta azul, eu não lembro. E quando eu retornei, minha mãe falava, meu irmão falava, e aquilo me doía tanto, Gilmara, mas aquilo me doía tanto, sabe? E aí minha mãe me chamava minha borboletinha, meu irmão me chamava borboletinha, mas eu sentia tanta dor. E aí eu fui dar um novo significado para aquilo. E é isso que a borboleta significa para mim, né? Eu passar pela metamorfose, aquela lagarta que vivia cheia de ansiedade, devorando tudo. Hoje ela está por aí polinizando o amor, polinizando a ciência e polinizando a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, independente da religião que você seja, porque não é a religião que salva, né? Quem salva é o amor, porque é isso que nós estamos aqui para ser. Nós estamos aqui para ser o amor, e só existe um amor, que é Deus. Ele é o próprio amor. E dessa vez, dessa forma que eu ressignifiquei essa borboleta azul. Então, se eu sou essa borboleta, eu por onde eu passar, eu vou polinizar amor, vou polinizar a ciência para tirar essa coisa, né, esse preconceito com a saúde mental e levar a fé, porque o nosso Deus, ele pode tudo, inclusive curar através da sua imagem e da sua semelhança. Ele pode curar por uma oração, mas ele também pode usar o ser humano para curar. Porque nós somos isso, nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Isso exatamente. para mim é ressignificar. Que lindo, Silvana. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Quem vai assistir depois, espero que também a gente possa ter contribuído de alguma forma com esse assunto, com esse tema. A Silvana é uma pessoa muito especial, muito querida, tem um conhecimento muito vasto sobre essa área. Sigam lá a Silvana no Instagram. Quem não segue ainda, vai lá, segue a Silvana. Olhe um pouquinho do que ela tem lá para oferecer também, porque ela tem muita coisa falando sobre ansiedade, sobre ressignificar, tem livros. Dá uma olhadinha lá no Instagram dela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Silvana, foi um prazer ter você novamente aqui. Tá? Espero que daqui a um tempo a gente possa também estarmos juntas novamente, falando desse assunto, de outro assunto, né? E contribuindo de alguma forma para as pessoas entenderem que saúde mental é importante sim, não é só janeiro branco, mas são todos os meses do ano, que é importante você cuidar das pessoas, você se autocuidar, é importante você ter a consciência de que nós precisamos sim olhar para nós, para os nossos sentimentos, que isso tudo é válido, né? Para o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. E não negligenciar, porque uma coisa é a pessoa não saber que tem, e outra ela saber que tem, mas não querer tratar, não achar que isso é importante, né? Que a gente possa mudar essa mentalidade para que o Brasil saia dessa estatística de o país mais ansioso do mundo, né? Porque antes de mim e de você, a estatística já diz, e é muito grave, né? E de certa forma até é muito triste, né, Silvana? Porque a gente sabe o caos que é viver com ansiedade. Então, quanto mais gente vivendo assim, me comove, porque eu queria que as pessoas estivessem bem, estivessem felizes, estivessem cuidando das suas vidas de uma forma mais produtiva. A gente sabe que a ansiedade não permite essa produção, né? Ela inibe, ela oprime, ela trava, ela fecha portas. Então, assim, que as pessoas possam entender isso com um pouco mais de responsabilidade. Então, todo mundo que esteve aqui com a gente, foi um prazer ter vocês aqui. Eu vou publicar essa live. Deixa eu responder a Thaís aqui. Tá. Tá, Thaís,
Obrigada, ela fala lindo meu testemunho, impactante, onde conseguimos adquirir seu livro, O Amor, a Ciência e a Fé. Ele está na Amazon, ele está segundo a editora, o editor me falou, ele está na Wiclap, também com um valor mais acessível. Então dá uma olhada nos dois, ou na Amazon ou pela Wiclap, O Amor, a Ciência e a Fé. E eu tenho também o infantil, que eu explico para a criança a consequência do bullying, que eu sofri muito bullying por conta da obesidade, eu ter hipotireoidismo, eu explico o que é hipotireoidismo, explico para a criança a importância da meditação na palavra, A Lagarta Inquieta e a Borboleta Divina, já está lá na Amazon também. Me manda depois o link que você falou, né, das outras opções que você tem aí com valores e tal. Me manda o link que eu mando para a Thaís, que aí ela já faz o acesso direto por esse link. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Thaís? Eu te mando depois, para ficar mais fácil de você acessar, tá? Tá ótimo. Quer falar mais alguma coisa, Silvana? Quer se despedir? Não, então, eu quero só agradecer a você pelo convite. Que venham, né, nossos encontros presenciais. Estou sentindo saudade de te dar um Quanto abraço. tempo? Eu gosto muito do presencial. Ano passado, por conta do lançamento do livro, eu estou só nas bienais, né? Estou indo agora para Bahia em abril, vou para São Paulo em setembro, mas eu gosto muito desses eventos presenciais onde eu posso ver as pessoas, ter contato olho no olho. E, gente, saúde mental é coisa séria. Não fica muito tempo na negação. Se você está tomando alguma medicação que é de doença psicossomática, não tenha dúvida. Ah, Silvana, mas eu não tenho condições financeiras de pagar o tratamento. Na época eu também não tinha. Na época eu não tinha porque tudo era para minha filha. Eu vendi o carro para poder fazer o tratamento da minha filha, porque na época os planos de saúde não financiavam. Eu consegui pelo SUS. Eu consegui pelo SUS. Tem pessoas que têm valores sociais. Então, gente, busque informação, né? Se você não tem o valor que aquele profissional cobra, busque outros, existem outros. E comumente esses profissionais, eles têm parceiros que trabalham por valores mais acessíveis. Mas o importante é você começar a cuidar da sua saúde. Se algo está piscando ali no alerta, não deixa para amanhã, não entra na negação. Olha para aquilo e fala assim: eu vou olhar antes que esse copo aqui transborde. Porque nós somos isso, nós somos compostos de água. Então, essa água tem que estar limpa, essa água tem que estar cristalina e essa água não pode ferver, porque se essa água ferver, o negócio não fica bom. Se o copo transbordar, não fica bom. Não fica bom, tá bom, gente? Muito obrigada, agradeço. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, podem chegar lá no direct também, que assim que eu tiver liberada, eu respondo, tá? Um beijo Gente, e até. muito obrigada por todo mundo que participou com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Quem vai assistir depois também vai ser muito legal saber que vocês gostaram do assunto. Se quiserem comentar lá depois que eu postar a live, também é bacana pra gente. Muito obrigada, Silvana. Um beijo. Fica com Deus. Muito obrigada, tá? Tá Muito bom. obrigada. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.